Bom dia, serionautas, o meu nome é Tirzá e este é o canal Minha Série Minha Vida. E antes de mais nada, eu já vou pedir aquele like, aquele comentário, porque é assim que o YouTube entende, então a gente tem que repetir esse mantra todas as vezes que fazemos um vídeo. E é isso aí, gente. Hoje eu tô aqui para falar de uma minissérie documental da Netflix. Eu tenho que olhar para lá, né? Mas tudo bem. Então, estou aqui, é que eu quero ficar olhando meus novos cabelos, né? Então, hoje eu tô aqui para falar de uma série nova da Netflix, que acabou de chegar, tem poucos dias, que se chama A Ótica do Cinema. É uma minissérie documental e eu não assisti todos os episódios, são 5 episódios, eu assisti os 2 primeiros. Vou falar sobre o segundo, tá? Porque eu achei que seria um bom gancho e acertei em cheio. Por quê? Eu acabei descobrindo... eu acabei descobrindo que essa minissérie documental, ela vem de uma outra série que é uma série que foi feita para o YouTube, na verdade, que aconteceu entre 2014 e 2016, uma série que se chamava Cada Quadro é uma Pintura, ou, para quem gosta do inglês, Every Frame a Painting. Então, gente, é um achado assim sensacional para quem curte cinema. Aqui eu botei uma maquiagem que ficou meio estranha, mas não liga, tá, gente? Desculpa, é que eu fico, né, vendo todos os detalhes. Bom, essa série, Every Frame a Painting, é uma série que foi feita especialmente para o YouTube, pelos produtores Tony Zhou e Taylor Ramos. São 28 ensaios visuais. Olha que interessante essa expressão, ensaio visual. São 28 ensaios visuais, isso quer dizer algo que é narrado, mas que tem imagem também, e essa narração, ela tem um formato de ensaio, e vocês vão poder perceber isso quando assistirem a série da Netflix. E é incrível, gente, porque eles fizeram 28 episódios, os episódios estão lá no YouTube. Quem quiser entrar e assistir, é só ir lá, se inscrever ou entrar, e vai estar lá, Every Frame a Painting. E nesses 28 ensaios, eles vão falar sobre tudo, sobre a forma do cinema, sobre a técnica, sobre a edição, mas sempre vai ter um assunto específico, ou um filme, ou uma questão. O último episódio foi um episódio que eles falaram sobre o uso de orquestra no universo Marvel. Eu tô dando só esse exemplo para vocês verem como é que a coisa funciona. Infelizmente, quando acabou, os fãs ficaram arrasados, porque para os fãs de cinema, de série, de entender um pouco da técnica por trás da magia, aquilo ali era maravilhoso, né, gente? Inclusive as legendas, alguns têm legendas em português, outros em espanhol. Eu não assisti ainda, eu só fui dar uma olhada lá. Enfim, mas por que eu descobri isso? Porque quando eu resolvi fazer aqui esse comentário sobre o segundo episódio que eu assisti da série da Netflix, A Ótica do Cinema, eu escolhi esse justamente do Tony Zhou. E ele vai falar sobre um filme que marcou a vida dele para sempre, que é um filme que se chama Lady Vingança. É um filme coreano, é claro, né? Porque agora estamos com a Coreia em alta. Então, este filme Lady Vingança, este filme coreano, marcou a vida de Tony Zhou para todo sempre. E aí, no ensaio visual que temos na Netflix, que deve durar mais ou menos uns 17 minutos, ou um pouquinho menos, 15 minutos, ele vai falar por que este filme marcou e, assim, de forma, né, absurda a vida dele, né?
Mas qual é o tema que será abordado? Claro, um filme coreano só podia ser a questão da violência, mas ele vai falar da violência, porque este filme é assim, sob o prisma do justiçamento, da injustiça e da vingança. Na verdade, eu falei... lei de vingança, então. Ele não vai falar da violência em si, desculpa. Retoma, volta a fita. Ele vai falar o tema que Tony Zhou vai enfocar no ensaio visual da Netflix, será a injustiça seguida da vingança com as próprias mãos. Este é o tema. Claro que dentro disso vai entrar a questão da violência, por isso que eu me confundi. Então, a história de primeiro ele comenta a história de Lei de Vingança. Ele falou que ele conseguiu ver esse filme uma vez só e tem um motivo para isso, né? A história de Lei de Vingança é a seguinte: existe uma heroína, né? Ou uma anti-heroína, podemos chamar assim, mas é uma heroína que acha o tal de um serial killer que matou várias crianças. É isso mesmo, gente, matou várias crianças. Então ela consegue reunir os pais dessas crianças e fala para esses pais: olha, o assassino tá aqui, eu posso entregar ele para a polícia, ou vocês podem se vingar dele do jeito que vocês quiserem. Vocês escolhem. E esses pais são pessoas comuns, pessoas ali, e eles ficam ali discutindo como se fosse uma espécie de tribunal do júri para chegar a uma conclusão do que eles vão fazer com este assassino horroroso, serial killer de crianças. Antes dela falar para os pais que eles podem escolher isso, ela mostra as cenas numa televisão das crianças sendo torturadas e mortas. Bom, enfim, e aí no final os pais decidem se vingar deste assassino com as próprias mãos, e aí cada um vai fazer alguma coisa para a vingança acontecer. Por que o Tony Zhou ficou tão impressionado? Primeiro porque as cenas de violência, elas não aparecem. Você só imagina o que é que está acontecendo. E isso, às vezes, é muito mais impactante do que você ver a violência propriamente dita. E por que é que ele conseguiu ver este filme uma vez só e não conseguiu mais? Ele explica que, como aquelas pessoas eram pessoas comuns e a história era muito horrível porque tinham matado seus filhos, que eram crianças, ele conseguiu se colocar no lugar daquelas pessoas, daqueles pais, e ficou imaginando o que ele faria se fosse um pai daqueles. E aquilo assustou um pouco ele, mexeu com algo do instinto, enfim, com um lado assim, enfim, vingativo que nós podemos aflorar dependendo daquilo que acontece. Mas não é só isso que ele fala no ensaio. O ensaio como um todo, ele vai mostrando várias cenas, assim, rapidamente, enquanto ele vai sendo narrado, vai mostrando várias cenas de filmes, assim, rapidamente, de filmes que tem essa temática. Aí ele mostra Kill Bill, Relatos Selvagens, Thelma e Louise, Gladiador, Hamlet, Rastros de Ódio, Os Imperdoáveis, Rio Bravo, Conde de Monte Cristo, Carrie, Cidade de Deus. Isso eu coloquei assim alguns, porque vão ser mostrados vários nesse pequeno tempo. Enquanto vai sendo narrado, esses filmes vão sendo mostrados, que são filmes que têm essa temática do justiçamento com as próprias mãos, da injustiça com as próprias mãos. E aí ele fala um pouco sobre a questão de como é a estrutura deste formato de filme que tanto agrada as pessoas, né?
de ver no cinema ou enfim no streaming, mas que tem que ter alguns parâmetros, né? Até onde a vingança pode ir, até que ponto a questão ética do vingador que se sujeita a fazer a vingança com as próprias mãos é aceitável, é adequada, existe vingança aceitável? Todas essas perguntas ele vai respondendo. Como que o público consegue ter a empatia com esse herói que quer se vingar? Precisa ser o bandido, no caso, né, os malfeitores, eles precisam fazer uma coisa muito horrível, né, como acontece no Gladiador, por exemplo, né, aquelas cenas iniciais em que ele chega lá na casa dele e vê que tinham matado a esposa, o filhinho. Então, geralmente são situações que apelam para o nosso emocional de maneira muito forte. E aí esse justiçamento e essa ideia de vingança, o espectador compra com uma facilidade incrível. A gente torce para que esse herói resolva e se vingue desses malfeitores horrorosos, né? desses assassinos. Então ele vai comentando sobre isso. Por fim, ele comenta um pouco sobre a questão de que todo herói que se envolve nesse tipo de batalha, ele paga um preço, porque não é simplesmente assim, né? Acontece uma tragédia, alguém faz uma coisa horrível, aí você vai ali na esquina, mata todo mundo, volta e a sua vida continua normal. Não, o herói paga um preço, às vezes o preço é alto e às vezes o preço é a sua própria vida. E isso, de certa forma, não é visto pelo espectador como algo inusitado. É muito comum em filmes desse tipo que o herói acabe morrendo no final e tem ali o equilíbrio restaurado entre malfeitoria, justiçamento com as próprias mãos, que não é o ideal, e o herói acaba pagando este preço, né? Como uma mensagem de que violência nunca vale a pena. Outro aspecto que ele aborda é a questão de que por que realmente gostamos disso também? Porque muitas vezes a gente sabe que na vida real a injustiça muitas vezes acontece em vários níveis e o judiciário ou as instituições que seriam as instituições para civilizadamente dar uma resposta, muitas vezes deixa a desejar. Então, no nosso imaginário, como espectadores de filmes e séries, a gente projeta, né, nesse tipo de filme ou série algo que, como se fosse assim, um alívio ali, um alívio ficcional, né? A gente sabe que aquilo é uma fantasia e a gente acaba se envolvendo e até curtindo vendo aquele malfeitor sendo punido, muitas vezes com a morte e com tortura e sofrimento envolvido. Bom, por fim, ele diz que o público o espectador, ele não aceita tudo. Então, em geral, os filmes que retratam violência gratuita, eles não são tão aceitos pelos espectadores, eles chocam muito mais, né? Porque não há uma questão aí de justiçamento, não há uma injustiça feita e alguém que vai lá se vingar dos malfeitores. É simplesmente um horror que acontece, uma violência pela violência, e aí o espectador tem mais dificuldade de aceitar isso. E ele cita ali o exemplo de Laranja Mecânica, que é exatamente isso que acontece. Você vê aquele grupo de jovens ali que simplesmente são violentos porque querem ser violentos. E aí tem outros filmes dessa natureza, né? Assassinos por Natureza também, que o espectador tem mais dificuldade de aceitar aquilo e se sente muito mal. Nem por isso ele deixa de assistir. Bom, gente, então essa é a minha dica de hoje. Assistam a Ótica do Cinema. São 5 episódios curtinhos. Cada episódio dá uma
ótima reflexão. Você pode ver aos pouquinhos e se você se interessar, vai lá no YouTube assistir os ensaios sensacionais, os 28 ensaios sobre exatamente esse formato, né? Ensaios visuais que tratam da arte do cinema, do amor pelo cinema. Então lá tudo vai ser falado sobre técnica, sobre cinematografia, sobre edição. E é isso aí, gente. Tá tudo disponível na Netflix, esses 5 episódios, A Ótica do Cinema, e nos 28 ensaios, cada quadro é uma pintura, Every Frame a Painting, no YouTube. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e não se esqueçam que teremos a nossa live de Natal, que será um estouro com os nossos queridos Tiago Dias e César Hernandes, no dia 19. Um grande beijo e até a próxima!